peço para vocês, compartilhem esse vídeo, deem um like, comentem e convidem alguém da família, uma vozinha, uma tia, para assistirem esse vídeo, que hoje vai estar arrepiando o cabelinho do braço de vocês. Essa amiga mandou esse relato para mim e, dentre tantos que eu seleciono, escolhi esse, gente, e vou contar agora para vocês. Oi, Eliane, tudo bom? Hoje eu decidi contar um relato para você que foi muito forte na minha vida. Eu, minha mãe e minha irmã sempre fomos médiuns, sempre tivemos esse lado espiritual muito aguçado em nós, vimos coisas que muitas pessoas não veem, já passamos por muitas situações, mas essa que eu passei, e elas também, gente, foi a mais difícil de nossas vidas. Hoje eu até falo com mais naturalidade, mas na época, minha gente, foi a coisa mais terrível que me aconteceu. Eu tinha 4 anos de idade, meus amigos, quando minha mãe me chamou, para irmos na casa de uma amiga que ela visitava com frequência. E eu gostava muito de sair com a minha mãe. Então nós saíamos fazendo aquele trajeto, mas, meus amigos, quando passamos perto de uma encruzilhada, a minha mãe viu caída no chão uma linda pulseirinha. O que a minha mãe fez? Pegou a pulseira e colocou na bolsa e levou para casa para que eu pudesse usar. Quando chegamos em casa, a minha mãe deu uma limpezinha na pulseirinha e na semana seguinte haveria um casamento no ente querido da família. E a minha mãe me aprontou, fiquei muito bonita no vestido maravilhoso de renda, lacinho, bem bonito. E minha mãe aproveitou para colocar aquela pulseirinha no meu braço. A cerimônia foi na igreja católica. Então estava tudo correndo às mil maravilhas, meus queridos. Quando eu chamei a minha mãe e falei: mãe, eu tô sentindo essa pulseira me apertando o pulso. Eu não estou aguentando, mãe, tá me dando uma agonia. Mas a minha mãe deu uma olhadinha e averigou que a pulseira estava bem frouxa, não estava apertada. Mas mesmo assim, a minha mãe tirou a pulseirinha do meu braço e colocou na bolsa. Tudo bem, eu me senti mais aliviada. Passou uma semana, gente, as coisas começaram a mudar na minha casa. Coisas estranhas começaram a acontecer. Meus amigos desse canal, a minha casa era uma paz, uma harmonia. Nunca se ouviu falar nenhuma palavra contrária, palavra pesada, nenhum tipo de grosseria. Do nada, meus queridos, eu, uma criança de 4 anos, passei a falar palavrão. Cada palavrão bizarro. Os meus pais ficaram agoniados, sem saber, sem entender. Quando chegava a noite, eu esperava meu pai sair para o trabalho às 3 horas da manhã e corria para o quarto da minha mãe. A minha irmã já estava ali dormindo do lado dela, eu ia dormir com elas. Certa vez, meus queridos, nós estávamos ali dormindo e eu peguei uma faca, cheguei perto do olho da minha mãe, finquei a faca e falei para ela do meu desejo acirrado em querer vê-la na sarjeta. Que coisa bizarra! A minha irmã e a minha mãe passaram a ter pavor de mim, a ter um medo surreal de mim. E as coisas bizarras foram acontecendo a cada dia com maior frequência. Eu não falava mais nada suave, só palavrões bizarros. Eu falava coisas, meus amigos, que uma criança de 4 anos jamais falaria, ainda mais com uma educação que eu sempre tive. Palavrões, palavras ásperas. Eu gritava, eu tinha uma raiva da minha mãe, uma coisa tremenda que jamais tinha acontecido comigo, passou a acontecer. E a minha mãe ficou desconfiada daquilo porque ela sabia da educação que sempre deu para mim e para minha irmã. Uma educação
primordial. Sempre tivemos todo o aparato, tudo do bom, do melhor, do mais sofisticado, do melhor que meus pais poderiam dar para nós, uma educação primordial mesmo, gente. Uma coisa absurda de uma criança fazer. Eu mesma ficava agoniada. A minha mãe, ela era autônoma, ela fazia trabalhos para fora, vendendo roupas e tinha muitas clientes. Certa vez, a minha mãe me levou com ela para atender algumas clientes. De repente, chegou uma mulher para comprar com a minha mãe, uma cliente já de muitos anos. Eu olhei para aquela mulher com o olho arregalado e falei: você é minha mãe. Você é minha mãe, eu te odeio. Comecei a ofender a mulher, minha gente. A minha mãe ficou com o olho arregalado e chamou a mulher para um canto e explicou o que estava acontecendo comigo. E só bizarrices acontecendo na minha casa. Certa feita, minha gente, eu peguei um monte de prego e comecei a querer engolir. Botei um monte na minha boca para engolir. O meu pai, minha mãe, minha irmã ficaram com o olho arregalado. Meu pai correu para cima de mim, começou a apertar minha garganta, de modo que eu joguei aqueles pregos, tipo parafuso, para fora. O meu pai, achando que era uma frescura, falou assim para minha mãe: isso é frescura, isso é coisa de criança para chamar a atenção, eu sei o que ela quer. Papai me levou para o mercado, meus amigos, para comprar umas moedinhas de chocolate. Não sei se vocês se lembram, que é da época de vocês. Umas moedinhas que toda criança, era o desejo de toda criança. Papai chegou e falou: você escolhe o que você quiser. Eu comprei bastante chocolate ali e levei para casa. Meu pai ficou todo satisfeito e foi dormir sossegado. Eu sentei com aquelas guloseimas assim perto de mim. Comecei a abrir, olhei para minha mãe com o olho arregalado e falei: deixa ele acreditar que é isso mesmo que eu queria. Mas o que eu queria era outra coisa. Eu queria era me matar. Meus amigos, só coisas ruins aconteciam na minha casa. Eu me lembro que a minha mãe, nós tínhamos uma vizinha que era espírita. Essa vizinha chamou a minha mãe no canto, já tendo conhecimento do que estava acontecendo comigo, porque a situação começou a correr pela vizinhança. Essa vizinha chegou para minha mãe e falou assim: olha, vizinha, eu vi uma criança maltrapilha de rua grudado na sua filha. A minha mãe regalou os olhos e ela não desconfiou do que a mulher estava falando. Ela teve a certeza do que ela já tinha desconfiado desde o início, de que eu estava sofrendo um homicídio, eu estava sofrendo algo espiritual. Então, minha gente, passou um tempo e aquela situação piorando, e eu ia dormir com a minha mãe, com a minha irmã, e elas ficavam desesperadas, afoitas para eu sair fora. Eu me lembro que certa vez eu estava dormindo com elas, meus queridos, e tinha um espelho muito grande no quarto. De repente eu olhei para aquele espelho e eu vi uma mão toda negra, uma coisa horrenda. Eu não dormia, eu não tinha sossego. A minha mãe, já tendo a certeza, né, confirmando a sua suspeita através da afirmação dessa vizinha, chamou uma tia dela, que é espírita, e expôs a situação. Contou, né, o que estava acontecendo na minha casa. E a tia da minha mãe imediatamente sugeriu que a minha mãe pegasse a pulseirinha, gente, chegasse no rio e jogasse no rio. E nunca mais me chamasse pelo meu apelido, mas me chamasse pelo meu próprio nome. Depois que ela jogasse essa pulseira no rio, nós saíssemos de lá sem olhar para trás. E assim a minha mãe fez, meus amigos.
do mesmo jeito que a tia sugeriu. Saímos daquele lugar. Passada uma semana, 15 dias, as coisas começaram a voltar ao normal. Tudo voltou ao normal na minha casa. E durante uns 2 anos, nunca mais eu tive nenhum tipo de problema, nenhum tipo de mudança no meu comportamento. Tudo voltou ao normal. Eu voltei a ser aquela menina estudiosa, aquela menina alegre, aquela menina que era a alegria da casa. A minha irmã e a minha mãe perderam aquele medo que tinham de mim. Mas, porém, meus amigos, depois de 2 anos, tudo voltou a acontecer do mesmo modo. Eu comecei a sofrer as mesmas tentações, as mesmas influências. E a minha mãe, já sabendo do que se tratava, também já sabia o modo de resolver. E numa dessas noites, meus amigos, em que eu ia dormir com a minha mãe, do nada eu comecei a xingar minha mãe de tudo quanto é nome, de miserável, desgraçada, um ódio da minha mãe. Pessoal, parecia que eu estava possuída. Um dia eu falei: mãe, vamos na igreja católica? A minha mãe me levou. Quando chegamos lá, gente, do nada eu comecei a gritar com a minha mãe: mãe, me leva daqui, eu quero ir embora daqui. Jesus é um filho da... Eu xingava Jesus Cristo, saí correndo daquela igreja.